Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? É sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. E estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Eu sou o pastor Daniel, estou dando estudo sobre o livro do Apocalipse. No momento, nós estamos estudando sobre a carta destinada à comunidade em Pérgamo, a igreja de Pérgamo. Então, peço aos amados irmãos e irmãs que abram as suas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 2, do versículo 16 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: Arrepende-te, pois quando, não em breve, virei a ti e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém, amados irmãos e irmãs? Então, como entender aqui essas passagens? Vamos entender primeiro o versículo 16 para depois entendermos o versículo 17. Vamos lá. O versículo 16 diz: Arrepende-te, pois quando, não em breve, virei a ti e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Veja, meus amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo chama a igreja em Pérgamo ao arrependimento, à mudança de atitude. Veja, arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti. Contra eles batalharei com a espada da minha boca. Veja, então Jesus os convoca ao arrependimento, à mudança de atitude. Do contrário, o próprio Jesus viria e batalharia contra eles com a espada da sua boca. Nós já tínhamos estudado desde os vídeos anteriores sobre esses significados. Então, a espada simbolizava a palavra de Deus e simbolizava também a autoridade do Senhor Jesus Cristo de julgar e executar a sentença. E é justamente aqui que se aplica dentro desse contexto. Então, veja, Jesus chama ao arrependimento. Nós sabemos, desde os vídeos anteriores, que a comunidade em Pérgamo estava sendo conivente e tolerante com práticas idolátricas, como, por exemplo, a doutrina de Balaão e dos nicolaítas, que envolvia justamente práticas de idolatrias e práticas de imoralidades sexuais. E também de prostituição espiritual. Então veja, meus amados irmãos e irmãs. Então Jesus os chama à conversão, à mudança. Aí ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus repete o que diz em todas as cartas que escreve a cada uma das igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós sabemos, de acordo com a nossa ortodoxia, de acordo com a nossa fé, que o Espírito procede do Pai e do Filho. Então, isso mostra a Trindade fazendo parte dessa revelação. Quando olhamos no início do livro do Apocalipse, nós vemos o que diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então veja, meus amados. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. E quem é o maná escondido? É justamente o Senhor Jesus Cristo. Ele disse que é o pão vivo que desceu do céu. Veja. Então ele é muito claro em dizer isso. Então,
se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Porque minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. E Jesus se identifica, ele faz todo esse discurso no Evangelho de João capítulo 6, como sendo maná, o pão que desceu do céu. E quando estudamos esse texto, nós entendemos o que é que o Senhor Jesus quer dizer. Então veja, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, o que significa aqui a pedra branca? A pedra branca, gente, nós temos que levar em conta a questão do contexto da época, porque a pedra branca ela pode se tornar muito confusa, né? Ou seja, algo confuso, né, para os cristãos de hoje. Como entender essa pedra branca? De onde veio essa pedra branca? Então, se você não estudar o contexto da época, não tem como você entender. Então, é importante. Então, você não pode pegar um texto que foi escrito no fim do primeiro século depois de Cristo e trazê-lo para o século 21 e querer enfiar na cabeça das pessoas aquilo que você quer que o texto diga. Então, temos que respeitar o texto. O que era a pedra branca? Então, veja, primeiro que tudo, nós temos que entender que a pedra branca, ela era usada, por exemplo, para inocentar pessoas inocentes no julgamento. Certo? Pessoas que eram inocentes. A pedra branca servia para inocentar. A pedra branca, ela servia também para ser usada pelos escravos que haviam obtido a liberdade. E nós éramos escravos do pecado, que obtemos a liberdade em Jesus Cristo. Veja a pedra branca. Amém? A pedra branca servia também como ingresso nos eventos de Roma, certo? E Jesus agora faz com que entremos livremente na sua glória, pela liberdade que ele nos concedeu. Olha que grandeza da palavra de Deus. Então veja, meus amados, e um novo nome? O novo nome implica mudança, expressa o caráter, missão do indivíduo, expressa uma nova realidade. Veja que Abraão teve o seu nome mudado para Abraão. Sarai teve o nome mudado para Sara. Jacó teve o nome mudado para Israel. Então, meus amados irmãos, então vamos estudar com profundidade a palavra do Senhor para sabermos o que ela realmente tem a nos dizer. Então, Jesus nos chama ao arrependimento, à mudança. Então veja bem, quando ele diz aqui, arrepende-te, chamando a igreja de Pérgamo a mudar de atitude diante de toda aquela conveniência, né, que a comunidade de Pérgamo estava aceitando aquelas práticas, nós precisamos entender que existe uma verdade doutrinária que precisa ser preservada e conservada. Nós vemos aqui em Tito 3, do versículo 10 ao 11, que é que Paulo diz: ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então, o Senhor Jesus, olha, o apóstolo Paulo mostra de maneira clara: ao homem herege. O que é o herege? É aquele que vai contra a ortodoxia de sempre, contra aquilo que a igreja cristã sempre ensinou. Né? O que é que Paulo manda? Paulo manda que evitemos. Ele diz: evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então, amados irmãos e irmãs, que Deus possa abençoar a todos vocês e que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe.